pessoal que nos acompanha na TV Com, TV Votorantim e TV RAC. O tema de hoje é a disciplina de História na Formação da Ética e Cidadania. E quem está conosco para falar sobre o tema é o professor Dr. Hernan Saez, mestre e doutor em História Econômica pela USP, pesquisador da USP e do SEBRAP, pós-doutorando. Professor Hernan, seja muito bem-vindo ao programa Educar. Obrigado, prazer estar aqui. Professor Hernan, como a disciplina de História pode colaborar com a formação de cidadãos éticos? Então, a disciplina de História ela tem um caráter reflexivo e crítico. Então, ela serviria de base para a gente repensar as condutas, os comportamentos e a construção da cidadania, que é um tema extremamente atual, né? Não é um processo pronto e finalizado, né? Essa impressão que muitas vezes a gente tem que as coisas já estão acabadas, na verdade é um processo que se reconstrói dia a dia. Então, a disciplina, a história como uma disciplina, ela te ajuda a se situar no espaço e no tempo, de acordo com todos os processos sociais que a gente vive. Então, acredito que a história pode contribuir positivamente para que as futuras gerações tenham uma outra visão sobre o comportamento social. Professor, e qual é a história da cidadania no Brasil? Esse é um tema interessantíssimo que tem passado por algumas revisões importantes, principalmente em relação ao fim do Império, que você tinha algumas imagens que estão sendo destruídas, e a construção da cidadania na República. Então, uma das passagens importantes que hoje em dia se lança um novo olhar sobre isso está voltada para o passado da República, ou seja, os republicanos, quando assumiram a direção do governo, eles tinham um passado escravista para lidar. É muito curioso porque a maioria das pessoas não lembram que a cidadania na época do Império era dividida em 3 categorias. Eram os cidadãos ativos, eram aqueles que votavam e podiam ser votados. Tinha uma segunda categoria de cidadãos, que eram aqueles que podiam votar, mas não podiam ser votados. Ou seja, eles podiam participar do processo eleitoral, mas na verdade eles jamais poderiam ser candidatos. E tinha uma categoria que é essa que vai marcar boa parte da história do Brasil, que era dos não cidadãos, que eram dos escravos, né? Então, o que nós precisamos considerar é que parte da construção da cidadania no Brasil começa com esse legado da escravidão, da exclusão, que vai marcar a reelaboração da cidadania no Brasil. Até hoje, quer queira, quer não, nós não podemos esquecer desse passado. O que se pretende atualmente é reconstruir a cidadania, participarmos dessa reconstrução da cidadania, considerando os pontos positivos, sem esquecer o legado histórico, né? E professor, problematizar ajuda na aprendizagem do ensino de história? Muito, muito. Acho que o Paulo Freire é uma referência, né, nesse sentido, e acho que a gente sempre pode contar com essas reflexões problematizadoras para avançar nas críticas que nós fazemos, tanto às condutas de quem nos dirige, quanto às questões que estamos envolvidos. Então, o que é moral, o que é imoral, o que é ético, o que não é ético. Todos esses pontos estão em constante discussão e justamente não estão acabados. A história pode contribuir de maneira reflexiva para essas construções. E como história ela pressupõe discussão, ela sempre envolve os grupos. Então, a sala de aula é um lugar excelente, primordial para você desenvolver essas questões problematizadoras e que permite ao sujeito se colocar na categoria de cidadãos, justamente por participar dessa reflexão, dessa revisão em grupo da história do Brasil mesmo. E professor, que tipo de atividades nós podemos desenvolver com os alunos para problematizar essas questões? Olha, é muito comum que a gente em sala de aula tente fazer a vinculação de eventos passados, que muitas vezes
a média da população não lembra, com eventos atuais que guardam alguma relação com esses eventos passados. Então, por exemplo, uma das questões que dá um bom resultado em sala de aula é você pegar críticas ao governo em jornais do Império, do começo da República, que estão disponíveis na internet. Então, você tem um material muito rico para trabalhar, da Biblioteca Nacional, por exemplo, a hemeroteca deles. Você tem isso, críticas de outros períodos com uma facilidade grande de ser encontradas. E você fazer um paralelo com a maneira como hoje, ou em algum tempo mais presente, a imprensa retratou esses governantes. Então, isso dá muito pano para a manga, acaba envolvendo muito os alunos, e você pode nortear essa atividade com questões problematizadoras. Por exemplo, muitas vezes eu desafiei os alunos para que eles escrevessem ou dialogassem em relação ao passado, que muitas vezes parece que não foi, né? Ele acaba ficando estando presente. Que é o presente, né? Exatamente. Então, é muito instigante fazer esses paralelos na história brasileira, e principalmente porque muitas vezes eles não conhecem, não viram, não tiveram acesso a esses elementos do passado. E quando eles vêm, na verdade, eles acabam ficando intrigados, interessados, porque a história, por mais que tenha passado, é um fato presente, porque é sempre uma reflexão, né? E professor Renan, então deixe um recado para as pessoas que se interessam pela área de história. Então, o que eu posso colaborar com as pessoas que têm afinidade com a história é que se aproximem dos temas, porque nós vivemos um período de reavaliação de uma série de discussões. Entre elas, o fim do Império, o início da República, a cidadania, uma série de questões estão sendo revisadas. E isso, obviamente, demanda mais gente para pensar e contribuir com essas pesquisas e com essas reflexões. Você tem um número muito grande hoje de revistas voltadas para a área de história. Então, também um universo interessante para você se aproximar do tema. Temos os cursos de história em faculdades públicas e particulares que também estão ebulindo, né? Então, se você tem algum interesse em adentrar para a área, vai ser de grande valia para as reflexões futuras que nós vamos tecer. Professor Renan, foi um prazer recebê-lo em nosso programa. Fica aqui o nosso convite para que você volte outras vezes para conversarmos sobre outros assuntos na área da educação. Agradeço a todos e estou sempre à disposição. Muito obrigado, Ana. Pessoal, ficaremos agora com a professora Maísa Soares. Olá pessoal, hoje o nosso convidado falou um pouquinho sobre a disciplina de História para a formação da cidadania. Falar em ética é lembrar-se das primeiras civilizações como os gregos, que se preocuparam em observar as relações entre os seres humanos e tentar normatizá-las, para que todos pudessem conviver em sociedade. A história nos ajuda a compreender o universo que está pautada a ética e colabora para que nós, indivíduos do século XXI, não incorram em erros éticos, já cometidos pela nossa sociedade. A questão da ética destaca-se na contemporaneidade como um assunto de imensa relevância teórica e prática, uma vez que de nossa consciência ética dependerá em grande medida o futuro de cada um de nós. O interesse pelo tema ética não se restringe apenas aos pensadores da atualidade, mas especialmente aos envolvidos e interessados pela prática educativa, sem restringir-se à instituição escolar. Uma das faces do processo educativo, mas com responsabilidade da sociedade como um todo. A prática educacional não se faz individualmente, é uma obra da comunidade. Cada sociedade se organiza e cria seus próprios valores, normas, costumes, práticas e ideais, que se tornam o fio condutor das relações na sociedade. Cada vez mais, o ensino da ética se mostra como um desafio da prática educativa, quanto ao seu papel na formação de cidadãos de direito, com consciência de seus deveres e em condições de exercer sua autonomia e liberdade.
Os tempos pós-modernos mostram, ao mesmo tempo, um vazio ético e uma grande necessidade de seu retorno. Dessa forma, precisamos resgatar valores como a responsabilidade e a solidariedade. Pense nisso.